Descansaram um pouquinho, relaxaram, respiraram. Vamos dar prosseguimento aí, põe na telinha. Então, gente, ó, transformar aí. Cuidado. 69.144 avos do dia. Por que o cuidado? Porque se é do dia, você tinha que transformar para horas. Vezes 24. Um dia corresponde a 24 horas. Então, 24 por 24 corresponde a 1. 144 por 24 vai dar 6. Então, 69 sextos de horas. Eu posso simplificar por 6 ainda. 6 não vai dar não, por 3. Me empolguei aqui, mas não dá tanto assim não. Por 3, 32 meios de horas. Hoje a gente botei 32, perdoe aí. É voltar depois do lanche, dá isso. 23 meios de hora. Beleza? Então vamos realizar a nossa transformação. 23 por 2. 2 vezes 1 é 2. Menos 2 vai dar 0. Desce o 3. 1 vezes 1 é 2. Vai dar 1. Então nós temos 11 horas e 1 meio de hora. Aí, se vocês me permitem, 1 meio é a metade. A metade de 1 hora corresponde ao quê? A 30 minutos. Isso mesmo. Então nós temos 11 horas e 30 minutos. Então esse é o resultado aí de quando ele iniciou o processo aí do dia. Ele iniciou o percurso às 11 horas e 30 minutos. Belezinha? Dá a paradinha especial. Então nós temos 3 horas e 48 minutos. Vamos somar. Então nós temos 14 horas e 78 minutos. E aí, falando da relação de tempo, não existe 14 horas e 78 minutos, porque o máximo que nós temos é 59, porque quando chega em 60 nós completamos 1 hora. Então o que é que nós aprendemos? Tira 60 e aumenta 1 hora. Então, na verdade, nós temos 15 horas e 18 minutos. Então, esse é o resultadozinho da relação. Então, ele chegou lá no percurso quando eram 15 horas e 18 minutos. Beleza? Tranquilos aí? Uma belíssima questão na situação. Então, dá aquela paradinha para copiar. Vem comigo. E aí, correr para o abraço, põe na telinha e marcamos a nossa letra D de dado, que é a nossa resposta correta aí da situação. Sexta questão, muito bem feita, foi do Ministério Público Estadual de Sergipe, FCC 2009. 2 veículos partiram simultaneamente de um mesmo ponto da cidade de Aracaju e percorreram 200 quilômetros até chegar a uma cidade X. Considere as seguintes informações. Ao longo da viagem, as velocidades médias dos 2 veículos, em quilômetros por hora, eram distintas entre si e menores que 100 km por hora, além de serem ambas expressas por números inteiros, que diferenciam entre si apenas pelos algarismos das unidades. Decorridas 2 horas do início da viagem, a distância do veículo mais lento, Aracaju, era igual ao triplo da distância que faltava para o outro veículo chegar à cidade X.
Beleza? Aí pronto, só para reforçar, de acordo com as informações dadas, pode concluir corretamente que as velocidades médias dos dois veículos em km por hora. Vem comigo. Essa é uma questão, o pessoal às vezes não aceita muito isso, mas assim, você pode sair pela resposta em algumas situações, ou você pode montar o processo tradicional. Nesse caso específico, não. Essa questão, você tinha que sair obrigatoriamente para as alternativas. Você tinha que pegar as alternativas e testar uma por uma qual você ia encontrar uma relação de igualdade nas duas situações. O que eu posso fazer, que não precisa, é montar a relação matemática da história. Mas você poderia sair direto pela situação e depois eu comento o porquê. Eu vou montar a relação e depois faço o teste. Você poderia fazer direto o teste na história. Põe na telinha aí. Então, olha só. Dois veículos partiram simultaneamente de um mesmo ponto da cidade de Aracaju e percorreram 200 quilômetros até chegar a uma cidade X. Considere as seguintes informações. Ao longo da viagem, as velocidades médias dos dois veículos, em quilômetros por hora, eram distintas entre si menores do que 100. Tal. Decorridas 2 horas do início da viagem, a distância do mais lento, Aracaju, era igual ao triplo da distância que faltava para o outro veículo chegar à cidade X. Então, olha só. Essa distância total aqui é de 200 quilômetros. É da cidade A, que vamos chamar de a cidade de Aracaju, até a cidade X. Aqui é a distância de um e aqui é a distância do outro. Aí, olha só. Vem comigo, por exemplo. Olha só. Vamos botar aqui a mão na tela, no quadro. Aqui é Aracaju. Né? E aí eu venho andando. Tal. Até a cidade X da história. O que você tem que ter cuidado na relação? Por exemplo, o veículo mais lento da história vai estar aqui, vamos supor, e o mais rápido um pouco à frente. Aí você tem duas relações, vou até me empragar um pouquinho, você tem duas relações importantes. Primeira situação, o veículo mais lento, qual foi a distância percorrida? É só observar que ele saiu de Aracaju para cá. Então a distância do mais lento, vamos botar assim a plaquinha aqui visualmente, mais lento. De Aracaju para onde eu estou é a distância que eu percorri. O veículo mais rápido, que vai estar logo um pouco à frente, ele falou um detalhe importante. É igual ao triplo da distância que falta eu chegar a Aracaju. Ou seja, o veículo mais rápido, a distância que nos interessa, não é a distância de Aracaju até aqui, mas a distância daqui para a cidade X. Aí o que eu faço? Espera aí, vamos pensar juntos. Eu sei que essa distância total, ela é uma distância de 200 quilômetros na história. O veículo mais lento é onde eu estou para Aracaju. É só botar a velocidade vezes o tempo. Por exemplo, se depois de 2 horas eu percorri 150 quilômetros, por suposição, faltam quantos quilômetros? 50. Lógico, Bruno. O percurso total é de 200. Você já percorreu 150, falta 50. Como é que você fez esse cálculo? É fácil. O que está faltando na história é a distância total menos a distância percorrida. Então, por isso que D2, ele falou que é o triplo da distância que falta ele chegar a Aracaju. E qual é a distância que falta ele chegar a Aracaju? 200 menos x. Então, põe na telinha, coloca o ABS aí. A distância que falta para chegar em Aracaju
é igual a 200 menos x, ou menos D2, como queiram aí na história. Então é 200 menos D2. Beleza aí? Tranquilos? Então vamos lá. D1, essa distância de cá. D1 será 2V1, porque ele percorreu durante 2 horas. D2, 2 vezes V2, que é a velocidade da situação, velocidade que nós não sabemos. O que nós temos aí? A distância de D1 é igual ao triplo da distância que falta para D2, para x. Então, por isso que eu posso afirmar a vocês que D1, que é o mais lento, a distância que ele percorreu é igual ao triplo da distância que falta para D2 chegar à cidade X. E como é que eu encontro a distância que falta? O total, que é 200, menos a distância percorrida. Então, por isso que nós temos a seguinte relação. D1 é igual a 3 vezes 200, 600. 3 vezes D2, menos 3 D2. D1, 2V1, 600, menos 3 D2. Então, 2V1 é igual a 600 menos 6 V2. Eu posso até simplificar todo mundo por 2, dá uma paradinha especial aí. Vou colocar aqui 2V1 é igual a 600 menos 6 V2. Vou simplificar aqui por 2, então a velocidade de 1 é igual a 300 menos 3 vezes a velocidade do segundo. Foi o que eu falei com vocês que vocês poderiam fazer direto. Como assim? Vem para cá. V1 é o mais lento. O mais rápido, eu calcularia a velocidade dele. Depois, multiplicaria aí na história, né, por 3 para ver se bate. Então, vamos lá aí na situação. Põe na telinha. Então, primeiro teste. Vamos testar a letra A. Então, o mais lento é 72 e o mais rápido, 76 aí na história. Então, 72 é igual a 300 menos 3 vezes 76. Será que vai dar certo? 72 é igual a 300 menos 3 vezes 76 dá 228. Então, 72 é igual a 72. Então, esse é o resultadozinho da história. Beleza? Tranquilos aí na história? Então, esse é o resultadozinho da situação. 72 é igual a 72. Ok. Então, a nossa resposta correta, demos sorte, era a letra A. Ô Bruno, como é que eu poderia sair pela resposta? Você comentou isso. Deixa eu botar aqui melhor. Vou apagar aqui, gente. Ó, V1, 72. Saindo pela resposta, não tem outra opção. V2, 76. Então, a distância de D1, 72 vezes 2, 144 quilômetros. A distância de D2, 76 vezes 2, 152 quilômetros. Então, o que falta para D2? 200 menos 152. Ele falta apenas 48 quilômetros para completar o percurso da história. Então, o que ele disse? Que D1 é igual a 3 vezes o que falta para D2. Será que dá certo? 144 é igual a 3 vezes 48? Sim. 144 é igual a 3 vezes 48. Então aí o processo está tranquilo,
não precisava você montar a relação matemática da história. Beleza? Tranquilos aí? Da paradinha especial. E é aquela questão que, sinceramente, você tinha que sair pela resposta obrigatoriamente. Então, matamos aí a nossa parte de razão. Razão, até falar um pouquinho de proporção para vocês. Lembrando que proporção aí a gente continua utilizando aquela formulazinha bombril. Vamos só falar um pouquinho de proporção? Põe na telinha aí. A proporção é o seguinte. A proporção é uma igualdade entre razões. Então, A está para B, assim como C está para D. Então, a gente lê assim. A está para B, assim como C está para D. Beleza? Tranquilos aí na história? Então, A está para B, assim como C está para D. Então, quando vocês observarem essa nomenclatura, vocês já sabem aí que nós temos uma relação de proporção. O que eu não posso esquecer da proporção? Isso, a propriedade fundamental. B vezes C é igual a A vezes D. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E por que a gente comenta sobre isso? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Porque A sobre B é a mesma coisa que A dividido por B. C sobre D, C dividido por D. Então, B e C, meios, e A e D, os extremos. Então, esse é o processo da história. Então, por isso que o pessoal fala que B e C é o produto dos meios e A e D é o produto dos extremos aí na situação. Beleza? Tranquilos aí? Vamos estudar agora a divisão em partes proporcionais. Vem comigo rapidinho. Nós temos 3 divisões em partes proporcionais. Primeira divisão é a divisão diretamente proporcional. Segunda divisão é a divisão inversamente proporcional. E a terceira divisão é a divisão composta. Então ele falou divisão proporcional, você já sabe que pode cair uma dessas 3. Diretamente, inversamente, ou pode cair a composta. A composta pode ser direta, 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 inversa, inversa, inversa. Geralmente concurso só via até hoje direta, direta ou direta, inversa. Então vamos ver o primeiro caso, põe na telinha aí. Na situação. Então, o primeiro caso da história diretamente proporcional. Beleza? E nesse caso diretamente proporcional é o seguinte. Você vai aplicar a fórmula bombril. É o número dividido pela soma das partes. Beleza? Então lembra que eu falei com vocês, até quis fazer aquele processo associativo de proporcionalidade, tudo e tal. Mas essa é a situação. Vem comigo. Por isso que eu chamei de fórmula bombril, porque nós aplicamos em razão, naquela situação de termos o total e a soma, e na divisão proporcional sempre aplicamos a fórmula bombril. Se for diretamente proporcional, aplicamos diretamente a fórmula. Se for inversamente proporcional, aí nós temos que inverter as partes
primeiro. Então põe na telinha aí. Vamos desenvolver a primeira questão, uma questãozinha básica aí da história. Diz o seguinte: dividindo-se o valor de 9.228 em partes diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. O valor correspondente a 3 é em reais. Então nós temos o total 9.228. Então o A, 3 partes. O B, 4 partes. E o C, 5 partes na história. Então, nós vamos aplicar a fórmula Bombril aí na situação, que é o total dividido pela soma das partes. 9.228. 3 mais 4 mais 5. Então, nós temos 9.228 dividido por 12. 769. 769 é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Cada uma parte corresponde a 769. Beleza? O A, porque ele quer o valor correspondente a 3 partes, né? Então nós temos 3 vezes 769, 2.307. Então esse é o valor aí da história. O valor de A corresponde a 2.307. Belezinha aí, tranquilos? Dá aquela paradinha especial para copiar. Voltamos aí na história, marcamos a letra E ou letra E, que é a nossa resposta correta na situação. Vem comigo? Então, gente, ó, já observou aí? Vamos aplicar a nossa fórmula Bombril. E é uma questão que você não pode perder, porque já conhece aí a formulazinha, o macetezinho aí, já não pode perder essa situação. Questão clássica de concurso. Vamos na nossa segunda questão sobre divisões proporcionais. Para realizar a partilha de uma herança de 28.500, 4 irmãos que nasceram em dias diferentes marcaram um encontro em um sábado. O testamento determinava que eles receberiam partes diretamente proporcionais às respectivas idades, em anos completos, que nesse sábado seriam 15, 17, 21 e 22 anos. O irmão mais novo só compareceu no domingo, um dia depois do combinado, e que era exatamente o dia de seu aniversário. Supondo que a partilha tenha sido feita no domingo, a quantia somada que os 2 irmãos mais velhos deixaram de receber por conta do adiamento de um dia é. Então nós temos que realizar aí 2 cálculos na história. O cálculo 1, com a base de sábado, onde eles têm 15, 17, 21 e 22 anos. E aí realizar o cálculo considerando o domingo, onde o irmão mais novo completa 16 anos. E aí você sabe que vai ter a modificação das partes. Então põe na telinha. Então, primeira parte aí da história. Fazer o cálculo do sábado. Nós temos no total 28.500 e as partes aí 15 mais 17 mais 21 mais 22. Então 21 mais 22, 43, 28.500 dividido por 75. E aí nós temos 380, que é o coeficiente de proporcionalidade desse rateio aí feito aonde?
no sábado. Os irmãos mais velhos, porque ele falou os 2 irmãos mais velhos, eles têm no total 43 partes. Então, 43 partes vezes 380. Então, esse é o valor que, a princípio, eles vão receber, 16.340, no sábado. Então, eles iriam lá no sábado, um com 15, outro com 17, outro com 21, outro com 22. E eles receberiam 16.340. Beleza? Só que isso não aconteceu no sábado. O mais novo não foi, lógico. Ele vai completar aniversário no dia. E aí o testamento diz de acordo com a sua data. Então, o que aconteceu aí na história? A segunda parte no domingo. O total é o mesmo, só que as partes sofreram uma alteração. O mais novo agora tem 16, 17, 21 e 22. Então nós temos 28.500 dividido agora por 76 partes. Então esse é o valor aí da história. O nosso coeficiente de proporcionalidade é igual a 375. Beleza? E aí, no domingo, nós temos 43 partes vezes 375. 16.125. Então, quanto é que foi a perda deles? Eles deveriam receber 16.340 no sábado. Eles receberam 16.125. Então eles acabaram perdendo R$215. Essa foi a perda deles aí por ter feito isso no domingo. Volta lá. E aí marca a alternativa de letra E ou letra E, que é a nossa resposta aí corretinha da história. Então 16.340 no sábado, 16.125 no domingo, e eles perderam aí 215. Letra E, vem comigo. Um macetezinho sobre essa questão, um processo mais prático no nosso último bloquinho de hoje.